Vamos seguir, digo, levante as mãos para cá em nome de Jesus. O missionário Cristo, ele já é abençoado, mas quanto mais oração, Deus vai usar ele aqui para falar aquilo que vocês não queremos ouvir, mas sim que papai quer falar comigo e com você nessa noite. Amém? Grande Deus, amado Pai, está aqui o teu filho, o teu servo, para abençoar a Macedônia toda, papai querido, para vir aqui trazer uma palavra, Pai. Eu lhe peço em nome do seu filho amado Jesus Cristo, use ele novamente nesse altar, papai querido, para ministrar as boas novas que é a sua palavra, Pai. Que ele seja instrumento nas suas mãos, ó Pai. É que eu lhe peço, em nome de Jesus, todos digam amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo de número 12. Enquanto você localiza, louvar a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez, para juntos adorarmos ao nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Deus abençoe aqui o pastor Eduardo, a pastora Diana, sempre lembrar de nós. Deus abençoe minha esposa e minha filha, que está em algum canto aí, ali atrás. Deus abençoe. Queridos, eu vou pedir muita paciência para os irmãos, porque a minha garganta, ela já foi. Estivemos ministrando ontem, amanhã daremos aula aqui no curso, terça-feira temos que ministrar, então a garganta ela já está, mas talvez você não tenha um Cristo muito explosivo hoje, mas serei fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12 e o verso de número 5. Diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Amém? Pode se assentar. Deus abençoe. Queridos, o livro de Atos narra a história da igreja. Atos narra a história da igreja. É por isso que o livro de Atos ele não tem fim. O livro de Atos ele não tem uma conclusão, porque a história da igreja ainda não acabou. Esse nome é dado porque Lucas registra, como um bom historiador, além de médico, Lucas é historiador, registra os feitos, os atos que os apóstolos fizeram após a ascensão de Cristo aos céus, no capítulo 1 do livro de Atos. Depois de Cristo passar 40 dias com os discípulos na terra, ele sobe e é recebido em nuvens, em poder e glória, e então a igreja ela começa a ser trabalhada através do Espírito Santo e também através dos feitos, dos atos que os apóstolos realizaram. É bem verdade que esse livro ele pode ser chamado como Atos do Espírito Santo, porque nós vemos a ação do Espírito Santo nas páginas do livro de Atos. Este livro ele pode ser chamado como Atos da oração, porque em cada capítulo do livro de Atos nós vemos a igreja se movimentando em oração. Eu anotei para os irmãos, Atos capítulo 1, verso 12 ao 14, a igreja persevera na oração. Atos capítulo 1, versículo 24 e 26, eles oram para escolher o substituto de Judas.
Atos capítulo 2, o Espírito desce no dia de Pentecoste, enquanto eles estão orando. Atos capítulo 3, verso 1, Pedro e João sobe a oração no templo. Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31, a Bíblia diz que o lugar se moveu, se tremeu, porque os discípulos oraram. Atos capítulo 6, eles vão orar para escolher os diáconos que vão ficar na responsabilidade de cuidar dos órfãos e das viúvas. Atos capítulo 7, versículos 59 ao 60, Estevão morre orando. Atos capítulo 8, 14, 17, Pedro e João oram por os samaritanos. Atos capítulo 9, verso 11, Saulo de Tarso, após a sua conversão, é encontrado pelo profeta Ananias orando. Atos capítulo 10, verso 1 ao verso 4, a Bíblia diz que Pedro está orando, ele tem uma visão de um lençol. Atos capítulo de número 12, 5, a igreja ora por Pedro. Atos capítulo 3, verso 1 ao 3, a Bíblia diz que a igreja ora para enviar os missionários para a obra missionária. Atos capítulo 16, versículo 25, Paulo e Silas estão na prisão orando. Atos capítulo 28, verso 8, a Bíblia diz que em Malta Paulo ora por um homem, por cura sobre ele. Então Lucas quer registrar que a igreja não cresce apenas com barulho, a igreja cresce através dos joelhos dobrados da igreja. A igreja ela é movimentada no livro de Atos através das perseguições, porém, mesmo perseguida, a igreja não parou de orar em nenhum momento. Agora, queridos, o texto que nós vemos em Atos capítulo 12 diz que Herodes, rei da Judéia, esse Herodes aqui não está falando de Herodes o Grande, até porque Herodes não é um nome, Herodes é um título de uma família, a família herodiana. Herodes o Grande foi aquele que construiu o templo e mandou matar as crianças de 2 anos abaixo. Herodes, a Bíblia vai chamar de Antipas, aquele que mandou matar João Batista. Esse Herodes aqui é conhecido como Herodes Agripa I. A família herodiana é uma família cruel, amante do poder, assassina, que tinha medo de perder a sua posição no poder, a ponto que Herodes o Grande, o vô desse Herodes aqui, mandar matar suas mulheres, seus filhos, com medo de perder o seu cargo, o seu poder. Esse Herodes resolve então criar uma perseguição contra a igreja, e ele manda prender a Pedro e manda prender a Tiago. Quando ele manda prender a Pedro e a Tiago, a Bíblia diz que ele mata Tiago a fio da espada. Ora, irmão, Tiago morreu, e a Bíblia diz que os judeus se agradaram da morte de Tiago. E quando ele olha que os judeus se agradaram da morte de Tiago, ele pensa: daqui 7 dias, após terminar a Páscoa, eu vou dar ordem de matar a Pedro. Pedro também vai morrer, porque se eu matei Tiago e os judeus ficaram felizes, imagina quando eu matar o líder da igreja, imagina quando eu matar aquele que tem a liderança da igreja. Pedro, sim, no livro de Atos é considerado o líder da igreja. É Pedro que prega no dia de Pentecoste, e a congregação de 120 passa para 3.000 membros. É Pedro que prega de novo, e a congregação de 3.000 crentes passa a ser 5.000 membros. Ora, irmão,
Pedro é o líder da igreja. O que Herodes tem na sua cabeça? Se eu matei Tiago, matar Pedro vai criar um borborinho maior ainda. Aí você talvez se pergunta, Cristian, por que Deus permitiu Tiago morrer e não libertou Tiago como ele libertou a Pedro? Talvez a resposta que eu tenho para você não vai fazer você dar glória. Qual é a resposta? Porque Deus quis. O mesmo Deus que libertou Pedro não poderia ter libertado Tiago? Claro! E por que Deus não faz isso? Porque Ele é soberano e não deve satisfação para ninguém. Eu preciso entender que tem momentos da minha vida que Deus vai libertar, mas preciso ter maturidade também para entender que vai ter momentos que Deus vai permitir Herodes assassinar. Isso deixa Deus, faz Deus deixar de ser Deus? Não! Deus continua soberano acima de todas as coisas. É difícil entender isso. É difícil olhar para esse texto e tentar entender por que Deus permitiu Tiago morrer. Existem coisas que Deus vai permitir acontecer. Acabou, não tem desculpa, não tem argumento. Agora ele mata Tiago e dá uma notícia: Pedro, após acabar o dia de pães asmos de festa de Páscoa, quem vai morrer é você. A notícia chegou na igreja, irmão. Quando você continua lendo o texto, você vai ver que Pedro está em uma prisão de segurança máxima. 4 quartéis de soldados estão colocados para guardar Pedro na prisão. Espera aí, irmão. 16 soldados, Léo. 16 soldados para segurar que um pescador não vai sair da prisão. Que medo é esse, Herodes? Que medo é esse que precisa colocar 16 soldados para a segurança de um pescador? É porque se você olhar no capítulo 4, foram colocados na prisão e quando oraram, a Bíblia diz que o lugar se moveu e eles foram soltos. Se você ler no capítulo 5, você vai ver que prenderam os apóstolos e enquanto a igreja orava, eles foram soltos. O que Herodes está dizendo? Esse povo aí vive de milagre, garante a segurança para não acontecer mais um. Herodes sabe que vira e mexe alguma coisa acontece. Uma hora ou outra a cadeia se abre. Uma hora ou outra prisões se quebram. Uma hora ou outra mar vermelho se abre. Uma hora ou outra maná desce do céu. Aí você não entende por que tanta luta, tanta prova. O diabo sabe. Essa igreja vive de milagre. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? A gente prende o líder. Prendendo o líder, a gente acaba com a igreja. Só que tem uma coisa que Herodes não sabia, Iago. É que eles prenderam o líder, mas não prenderam o cabeça. Glória a Deus. Eles prenderam o líder, Pedro é o líder, mas Pedro não é o cabeça. Até porque tentaram prender o cabeça da igreja um dia. Deram nele 40 chicotadas. Prenderam ele com uma coroa de espinho, prego nas mãos, prego nos pés, uma lança ao lado direito. Morreu. Acabamos com o cabeça da igreja. Coloca no sepulcro. Acabamos com o cabeça da igreja. Passou um dia, 2 dias, domingo de manhã,
príncipes, as mulheres, está procurando no lugar errado. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele está vivo. O que a pessoa eu gosto. Tenha paciência comigo hoje. Eu gosto do que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5. Eu acho esse texto fantástico. Paulo diz que por um homem entrou o pecado e a morte, e o império da morte reinou sobre todos os homens. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está escrevendo a carta aos Romanos. Roma era um berço de imperadores e império. Então Paulo usa a linguagem para eles entender. Quando a morte chegou, a morte foi como um império. Passou pelos patriarcas e venceu. Passou pelos juízes e venceu. Passou pelos profetas e venceu. Passou pelos reis e venceu. Passou pelos governadores e venceu. Mas quando ela chegou no homem da cruz do meio, a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que nele não havia corrupção, e o seu corpo não podia ficar na sepultura. O império da morte perdeu, ele está vivo. Agora eu não sei se você vai dar glória a Deus maior do que esse, mas eu vou dizer. Aí você diz, sabe, Cristo, mas todo mundo ainda morre, é verdade. Mas Paulo disse ao tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Aí quando você vai para a carta aos Coríntios, Paulo diz, vai ouvir um brado dizendo, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ele fez. Se você olhar os túmulos de todos os reis, vai estar escrito aqui já restos mortais. Se você acorda o túmulo de Zinarca, Malcama ou Buda, vai estar escrito aqui já restos mortais de Zinarca, Malcama ou Buda. Se você for até o túmulo de Allan Kardec, o pai dos espíritas, vai estar escrito no túmulo dele aqui já os restos mortais de Allan Kardec. Se você for no túmulo de Charles Taddeo Russell, o fundador da Santa Testemunha de Jeová, vai estar escrito lá, aqui já os restos mortais. Mas se você for até Jerusalém, Deus vai te dar esse privilégio aí. Se você olhar para o sepulcro dele, vai estar escrito, he is not risen, for he is, que traduzido ele não está aqui. Ele já tem pode adorar ao Cristo que prenderam o líder. Prenderam o líder e disseram para Pedro assim, Pedro, amanhã você morre. Aí o texto que nós temos diz, mas a igreja fazia constante oração a Deus por Pedro. Opa! Vamos entender o que Lucas quer dizer aqui. Pedro está preso, sentenciado de morte. Aí Lucas diz, mas a igreja. Porque Herodes prendeu o líder, mas não prendeu o cabeça. Mas Herodes prendeu o líder, mas não calou a igreja. A igreja fazia constante oração por Pedro. É Pedro preso e a igreja orando. 7
dias de oração a igreja dizendo: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Está jurado de morte, mas solta Pedro. O diagnóstico foi esse, mas solta Pedro. Aquela oração foi subindo até o céu. Aí Deus olhou e disse: peraí, eu vou ter que descer numa prisão, porque uma oração chegou até a minha Bíblia diz, e o anjo desceu da prisão. Que pecado. Quando o anjo desce, Pedro está dormindo. Peraí, você está sentenciado à morte. Você sabe que vai morrer no outro dia. Herodes disse que amanhã é você que morre. O anjo desceu e encontrou Pedro. Por que Pedro dormiu? Por que Pedro não desesperou? Por que Pedro não ficou alvoroçado? Porque lá em João capítulo de número 21, Jesus olhou para Pedro por 3 vezes e disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele disse: amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, vai chegar um dia que você vai ficar velho. Vão te pegar pela mão, Pedro, e vão querer te conduzir para lugares que você não vai querer. Por que Pedro dorme, Cristian? Porque lá em João capítulo 21 ele tinha uma promessa: tu vai morrer, mas vai morrer velho. Pedro olhou para ele e disse: não estou velho ainda. Pedro olhou para ele assim: Herodes está dizendo que eu vou morrer, mas eu tenho uma promessa de viver até a velhice. Eu estou preso, mas carrego promessa. Eu estou jurado de morte, mas eu carrego promessa. Eu vim pregar para uma igreja essa noite que está debaixo de uma promessa. Não tem palavra, não tem armadilha, não tem levante de Herodes para parar a sua vida. Você carrega uma promessa. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deixa eu ser profeta para a tua vida. Me dá retorno aqui, não. Deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida. Tua casa tem promessa. Tua família tem promessa. Teu ministério tem promessa. Tua chamada tem promessa. A tua vida tem promessa. Deus me manda profetizar. Herodes vai guardar a espada. A promessa ainda está de pé. Levante a mão. Eu sinto de profetizar. Levante a mão. E tu ouviu promessa que a tua casa é do altar. Tua casa é do altar. Tu ouviu promessa que Deus vai levantar teu nome. Calma, Deus vai levantar teu nome. Isaías disse: seca a erva, cai a sua flor, mas a palavra e as promessas de Deus, ela permanece para sempre. Eu vim pregar para alguém para dizer: promessa de Deus não tem prazo de validade. O homem fala e não cumpre. Deus é fiel para cumprir cada promessa que é. Eu não sou coach, não, Deus me livre, mas sou profeta. E
E certa vez eu ouvi alguém dizer assim: o que é promessa? E eu achei esse dito fantástico. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é eterno, Pai da eternidade. Então o que é promessa? É Deus vindo do meu futuro, avisando no meu presente o que Ele já fez no meu futuro. Não, eu vou repetir para ver se você melhora a tua glória. O que é promessa? É Deus vindo do meu futuro, avisando no meu presente o que Ele já realizou. Pedro dorme, porque quem tem promessa descansa. Pedro dorme, porque quem tem promessa descansa. E a igreja? A igreja está lá. Solta Pedro. Solta Pedro. Aí o texto diz que o anjo do Senhor desceu. Thomas Henson tem uma frase que é muito oportuna para esta noite. Ele diz: o anjo buscou Pedro na prisão, mas foi a oração da igreja que buscou. Eu repito, não tem problema. O anjo até buscou Pedro na prisão, mas foi a oração da igreja que buscou o anjo lá do céu. Vamos imaginar a cena e você vai entender. Eu vou caminhar por fim porque a garganta não aguenta mais. Oh, querido, imagina uma igreja na casa da irmã Maria orando. Solta Pedro, solta Pedro. De mão dada não sei, de joelho não sei. Solta Pedro, solta Pedro. Isso é na casa da irmã Maria. O anjo não desceu na casa da irmã Maria. O anjo desceu lá na prisão que Pedro estava. Pregador, não estou entendendo nada, vai me entender agora. Enquanto você está dizendo solta Pedro aqui, Deus está mandando anjo lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua escola. É você orando aqui e Deus trabalhando lá. Enquanto é lá. Você crê, você crê, você crê? Tem milagre acontecendo na tua casa agora, você crê? Tem livramento acontecendo com alguém da tua família agora, você crê? Tem cadeia sendo quebrada agora. Enquanto você dá glória, enquanto você dá aleluia, o anjo visita agora. Tem todo. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Busca. O anjo desceu. Entrou na prisão. O sono de Pedro estava tão bom que a Bíblia diz que o anjo teve que cutucar Pedro. Oi, levanta. Pegue a tua capa, pegue o teu cinto e calça a tua sandália. Para quê? É o último dia que você passa nessa prisão. É profético. Levanta, calça a tua sandália, coloca o teu cinto, coloca a tua capa, porque hoje é o último dia que você passa nesta prisão. Eu sou profeta de Deus, eu posso não ter cara nem jeito de profeta, mas eu sou profeta para profetizar. Deus está colocando pasta desse cativeiro hoje.
e está dizendo: levanta, pega o cinto, pega a capa, calça a sandália. É o último dia que Herodes ameaçou, é o último dia que o diabo brincou com a papada, é o último dia, é o último dia, é o último dia. Levanta! Pedro levanta. Querido, olha para cá. Quando eram presos, o que eles faziam? Tirava as roupas e ele ficava só com uma túnica. Uma túnica. Aí olha o que o anjo está dizendo: calça tuas sandálias, põe o teu cinto, veste a tua capa. Mas pastor Eduardo, se tiraram tudo isso de Pedro quando Pedro foi preso, como é que ele vai vestir? Como é que ele vai calçar? Como é que ele vai pôr o cinto? Eu não quero forçar o texto, mas eu quero acreditar em algo profético. O anjo foi lá no armazém da prisão, pegou a capa, pegou o cinto, aí Léo pegou a sandália, trouxe para Pedro, olhou e disse assim: Herodes arrancou de você, mas essa noite o céu está te devolvendo. Calça a sandália. Manda, eu sinto de profetizar. Herodes arrancou tudo de você, mas essa noite o céu está te devolvendo. Herodes arrancou da tua casa paz, Herodes arrancou da tua casa alegria, Herodes arrancou da tua casa saúde mental. Esse casado morrendo alto para profetizar. Essa noite o céu está te devolvendo. Agora, quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, o céu está te devolvendo. O céu está te devolvendo. O céu. Como é que eu vou casar o sandália, anjo? Como eu vou colocar a capa, anjo? Porque diz o texto que os braços de Pedro e as pernas de Pedro estavam amarrados com correntes. Mas quando o anjo desceu, deu uma ordem para Pedro, as correntes quebraram. Olha para a tua mão, Pedro, as correntes quebraram. Olha para o teu pé, Pedro, as correntes quebraram. Eu não sei se você recebe isso aqui, mas tem cadeia sendo quebrada na tua casa agora. E manda remancho e anda banda debra. Ele mandou anda banda. A maconha não vai ficar na tua casa, a cocaína não vai ficar na tua casa, a bebida não vai ficar na tua casa, o demônio não vai prender o que é teu. As correntes estão sendo quebradas agora. 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 Agora. As correntes estão sendo quebradas.
Corrente da depressão é quebrada agora. Corrente do pânico é quebrada agora. Corrente do suicídio é quebrada agora. Deus está dando um brado na Donai, aqui no Rio do Ouro. Deus está quebrando correntes agora. Eu sou meio doido, irmão. Isso aqui vai pro YouTube, não vai ter problema não. Eu sou meio doido. Sou pentecostal, eu sempre digo, se você não é, eu te respeito. Mas se você não é, respeita quem é, irmão. Eu gosto de teologia, eu gosto de grego, eu gosto de hebraico, mas eu também gosto dos mistérios de Deus, viu? Eu estou ouvindo barulho de corrente sendo quebrada, isso aqui é espiritual. Eu estou ouvindo barulho de corrente sendo quebrada. É noite de libertação. Agora! Agora! Eu preciso finalizar. Poderia terminar a mensagem agora, irmão. Esse é um momento excelente para o pregador, mas eu preciso finalizar a mensagem. Pedro levantou, eu finalizo agora, eu prometo. Pedro levantou, colocou a capa. Colocou a capa, talvez era uma capa igual esse terno do pastor Eduardo, colocou bonito. Colocou um sapato igual o do Léo, colocou a sandália, colocou um cinto, colocou. Aí o anjo diz: me segue. Porque não é você que dá a direção para o anjo, é o anjo que dá a direção para você. Me segue. Aí tem um bocado de gente aí hoje que ainda dá a direção para o anjo. O anjo está dizendo: ei, é você que me segue, segue, segue. Aí vem o anjo na frente e Pedro atrás. Passa pelos primeiros soldados, passa pelo segundo soldado, passa pelo terceiro soldado, passa pelo quarto conjunto de soldados, e ninguém consegue enxergar, porque Deus fez ele se invisível. Ele precisa passar. Só que além dos soldados, o texto diz: tinha um portão de ferro. Além dos soldados, tinha um portão de ferro. Sensor de presença só começou a acontecer de um tempo para cá. Antigamente não tinha. Sabe quando você vai no shopping aí, você chega na porta, você é a porta abre sozinho, sensor de presença? Isso aí não tinha na prisão. Não tinha até aquele dia. Tecnologia do Senhor. Porque quando o anjo chega e Pedro pisa, está escrito: os portões se abriram sozinhos. Respeita a autoridade. Tem porta que vai começar a se abrir para você
sozinha. Não vai precisar forçar a porta, não vai precisar arrombar a porta. Deus está dizendo: portas começarão a abrir para você, sozinha, 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 sozinha. Aí o anjo deixa Pedro fora da prisão e diz assim: agora é contigo, estou indo embora. Para onde Pedro vai? Para a casa da irmã Maria. Lá vai Pedro, bate na porta. Estão tudo trancado com medo de Herodes. Alguém dá um grito e diz: quem é? A menina chama Rod. Quem é? É Pedro. Não pode ser, Pedro está preso. Vai contar para os irmãos dizendo: tem um homem aí fora dizendo que é Pedro. Eles vêm abrir a porta. Pedro diz: sou eu estava lá dormindo, o anjo desceu, me tirou da prisão triste, não estou entendendo. Prepara que ainda essa semana vão bater na tua porta. Testemunho e resposta à oração vai ser gerado a partir de hoje. Fica de pé, fica de pé. Não é, se eu puder contextualizar, sem ferir o texto, Pedro bate na porta e a menina pergunta: quem é? Contextualizando, sem ferir o texto, Pedro poderia dizer: é a resposta da tua oração chegando. É a resposta da tua oração chegando. Feche os olhos. Feche os olhos. Deus te trouxe aqui esta noite porque algumas áreas da sua vida precisavam de milagres. Algumas áreas da tua vida precisavam de resposta. E talvez você está como aqueles crentes na casa da irmã Maria, dizendo: solta Pedro, solta Pedro. Talvez o teu milagre hoje tenha outro nome, não é Pedro. Talvez teu milagre hoje tenha outro nome, não é Pedro. Mas Deus conhece. Deus conhece. Deus, Ele amante. O Herodes pode despedir o coveiro, Herodes. Herodes, amanhã não tem funeral, Herodes. Herodes, amanhã não tem espada na cabeça de Pedro, Herodes. Na noite anterior o anjo desceu. Na noite anterior o anjo abriu os portões de ferro. Na noite anterior o anjo quebrou as correntes e as cadeias, por causa da oração de uma igreja. Você pode orar aí agora, eu vou te dar alguns minutos. Você pode orar aí agora, eu vou te dar alguns minutos.
Diga para Deus qual é o Pedro que está preso hoje. Diga para Deus: Deus, solta Pedro. Deus, visita o marido, visita o filho, visita a esposa. Entra com providência, faz milagre agora. Ora, igreja, ora, igreja, ora, igreja. Ora, igreja, me ajude a orar, a garganta já foi. Ore, 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 ore. Enquanto você ora, o anjo desce lá agora. E a enquanto você ora, o anjo quebra a cadeia lá agora. Tem resposta de oração, tem milagre. Tem resposta de oração, tem milagre. Tem resposta de oração, tem milagre. Pedro vai dormir, vai descansar. Tem promessa para cumprir ainda. Eu quero orar com você. E olha, eu quero orar com você. A minha oração é simples, é rápida. Porque talvez você entrou aqui e algumas coisas estão presas na tua vida. Mas se você souber o poder que a oração da igreja tem, se você souber o poder que a oração da igreja tem, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir cá à frente. Quem, Cristo? Só você que tem alguma coisa presa na tua vida que precisa de uma intervenção do céu agora. Isso. Cristo, eu preciso de um milagre urgente hoje. Eu preciso que as cadeias se quebrem agora. Eu preciso de uma intervenção divina agora. Isso. Te mande e ando a céu e onde canto ya. Emanana condere mandorome che mi ando relacio de conche yanda he. Ora igreja, ora igreja, ora igreja. Ora igreja, ora igreja, ora igreja, ora igreja. Ora igreja, ora igreja, ora igreja, ora igreja, ora igreja, ora igreja. Cadeias começarão a ser quebradas agora. Resposta de oração vai começar a ser gerada agora. Tem anjo descendo na prisão agora, dizendo: eu quebro a cadeia hoje. Eu quebro a cadeia agora. Os obreiros, pastores, me ajudem em oração. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Isso. Cadeias estão sendo quebradas, cadeias estão sendo quebradas, cadeias estão sendo quebradas, cadeias estão sendo quebradas. Através da oração da igreja, o anjo está descendo da prisão agora, dizendo: tem cadeia sendo quebrada. Levanta, Pedro, levanta, Pedro. Os pastores e obreiros me ajudem em oração, tem milagre para acontecer. Isso, 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 isso. É poder de Deus, 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 é poder. Seja tocado agora, 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 seja tocado agora. A glória foi quebrada agora, e que o milagre vai embora agora.